Agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão de números decimais. Se você não assistiu ainda o vídeo de multiplicação de números decimais, é melhor assistir o primeiro antes de vir assistir esse vídeo, para você entender melhor. Quando a gente fala de divisão de números decimais, é mais uma daquelas operações que muitos alunos têm grande dificuldade para fazer. E a gente vai ver hoje que, na verdade, não é tão complicado assim, porque você consegue fugir, pelo menos por um tempo, desses números decimais. Quando você quer fazer uma divisão de números decimais, como essa aqui, por exemplo, 1,43 dividido por 1,1, você pode pensar que toda divisão pode ser escrita na forma de fração, e quando a gente escrever na forma de fração, vai ficar mais fácil perceber que existe um jeito de desviar dos números decimais para começar a fazer essa divisão. Primeiro, vamos escrever na forma de fração. Vai ficar 1,43 dividido por 1,1. Toda divisão pode virar uma fração. Quando você escreve desse jeito, vamos recordar das aulas de números decimais que é possível fazer essa vírgula, ou essas vírgulas que estão no número 1,43 e no 1,1, é possível fazê-las caminhar para a esquerda ou para a direita, multiplicando ou dividindo por 10, por 100 ou por 1000. A minha ideia é tentar transformar o numerador e o denominador em números inteiros, e para isso eu vou precisar trazer essas vírgulas para o final do número. Se essa vírgula aqui, por exemplo, caminhar até o final do número, vai virar o número 143, o número inteiro. Se essa vírgula caminhasse até o final, também ia virar um número inteiro, o número 11. A ideia é usar multiplicações por 10 para tentar transformar os nossos números em números inteiros. Lá em cima, o 1,43 só vai virar um número inteiro se a vírgula caminhar duas casas para a direita. Cada vez que você multiplicar esse número por 10, isso faria a vírgula caminhar uma casa para a direita. Ou seja, para fazer ela caminhar duas casas para a direita, bastaria multiplicar esse primeiro número duas vezes por 10. Então, vamos fazer a multiplicação. Multiplicar por 10 duas vezes é o mesmo que multiplicar por 100. Só que repare que essa multiplicação por 100 cria um problema. Eu não posso pegar o meu resultado, ou a minha divisão, e simplesmente multiplicá-la por 100. Isso alteraria o resultado final dela. Então, eu preciso fazer alguma coisa para compensar isso. Se eu multiplico lá no numerador por 100, a maneira de não alterar o resultado dessa fração é multiplicar lá embaixo também por 100. Ou seja, eu estaria multiplicando em cima por 100 e multiplicando embaixo por 100 para compensar e não alterar o resultado final dessa fração. Então, eu vou fazer aqui embaixo também. Ó. Vou multiplicar aqui embaixo por 100. E eu sei que isso não altera em nada o resultado final da minha divisão. Agora eu vou lá em cima e multiplico por 100, caminhando duas casas para a direita. Isso já transforma o seu numerador no número inteiro. Lá embaixo também vai caminhar duas casas para a direita. Primeiro viraria 11, depois caminhando outra casa viraria 110. Então lá embaixo virou 110. E reparem que eu resolvi dois problemas de uma vez, porque o numerador já virou algum número inteiro. O denominador também já virou um número inteiro. Se o denominador ainda não fosse um número inteiro, bastaria continuar multiplicando por 10 em cima e embaixo até que os dois números virassem números inteiros. Agora você olha para essa divisão e pensa, a divisão de números decimais 1,43 por 1,1 dá o mesmo resultado que 143 dividido por 110. Quando os alunos olham para essa nova conta, geralmente existem dois tipos de reação. Alguns pensam, então não era tão difícil assim, porque como eu sei fazer esse tipo de divisão com números inteiros, então eu acabei de descobrir que eu consigo fazer qualquer divisão de números decimais, porque qualquer divisão de números decimais vai poder ser transformada numa divisão de números inteiros. Há um outro grupo de alunos que olha para essa outra divisão e ainda está meio desconfiado, porque talvez ele não saiba fazer direito nem a divisão de números inteiros. Às vezes ele descobre nesse momento que o problema dele não era com divisão de números decimais. Ele tinha problema com qualquer tipo de divisão. E aí é nessa hora que, se você está nesse grupo dos que não sabem fazer direito essa divisão ainda, eu sugiro que você pare esse vídeo e assista quantas vezes forem necessárias o vídeo sobre divisão que a gente colocou no site, para entender melhor qual é a lógica por trás da divisão. Se você já assistiu esse vídeo, já entendeu como é que se faz, você já percebeu que a partir de agora o seu problema está encerrado nesse caso. Sua divisão de decimais virou uma divisão de inteiros. E se você ainda não sabe fazer, pare agora esse vídeo e vá assistir o vídeo da divisão. Eu vou ficar esperando aqui para que você assista lá com toda a calma esse vídeo de divisão. Bom, agora que você já assistiu esse vídeo aí sobre divisão, vamos completar essa conta então. Vamos fazer a divisão do 143 por 110. Vamos fazer aqui nesse outro canto.
143 dividido por 110. Para fazer isso, você olha primeiro para esse 1, pensa que isso aqui é uma centena, só que uma centena não dá para dividir por 110 partes. Então você transforma uma centena em 10 dezenas, e quando transformar em 10 dezenas, junto com essas 4 dezenas já estão aqui, vão virar 14 dezenas. Então você tem 14 dezenas. Só que 14 dezenas ainda não dá para dividir por 110. Então você tem que transformar essas 14 dezenas em 140 unidades. Cada classe dessas pode ser transformada na próxima classe. Então 14 dezenas viram 140 unidades, que junto com essas 3 unidades já estão aqui, vai dar um total de 143 unidades. Então é isso que você tem aqui, ó, 143 unidades. Isso sim você vai conseguir dividir por 110. 143 unidades dividido por 110 vai dar uma unidade. Vezes 110 vai dar 110. Para 143 ainda estariam sobrando 33 unidades. Bom, mas dá para continuar essa conta. É só você saber que abaixo da unidade estão os décimos. 33 unidades podem ser transformadas em 330 décimos. Se você não sabia que abaixo da unidade estavam os décimos, é porque você não assistiu direito o vídeo que eu acabei de mandar você assistir. 33 unidades vão virar 330 décimos. Então isso aqui já seriam décimos. E 330 décimos dividido por 110 vai dar 3 décimos. Vai dar exatamente 3 décimos. E sendo assim, olhando para o resultado que é 1 unidade e 3 décimos, é só lembrar que a vírgula entra justamente para separar as unidades dos décimos. Então a vírgula vai entrar aqui no final. O resultado final dessa conta é 1,3. Então, 143 por 110 dá 1,3. E, naquela divisão inicial, 1,43 dividido por 1,1, o resultado vai ser 1,3. Então, vamos completar aqui, ó. Talvez o que você tenha aprendido lá atrás, nas primeiras séries do ensino fundamental, é que você pode fazer essa divisão usando o seguinte artifício. Você olha para os dois números e vê quantas casas decimais, ou seja, quantas casas depois da vírgula cada um tem. O seu propósito vai ser igualar a quantidade de casas decimais que esses dois números têm. Se esse aqui tem 2 casas decimais e o outro só tem 1, o artifício que vai poder usar é acrescentar um zero à direita para conseguir colocar 2 casas decimais nesse número também. Acrescentar esse zero não muda o valor desse número. E aí você vai ter 2 casas decimais em um e 2 casas decimais no outro. Nessa hora, você poderia apagar as vírgulas, esquecer as vírgulas, e transformar isso numa divisão de 143 por 110. Que foi a divisão que a gente fez aqui, 143 por 110. Ou seja, o que a gente viu aqui é exatamente o que está por trás da ideia de igualar a quantidade de casas decimais para depois apagar a vírgula. Isso vai continuar funcionando sempre. Você pode continuar usando esse método, mas agora você está entendendo um pouquinho melhor por que ele realmente funciona. O segundo exemplo é 0,0864 dividido por 0,004. Essa divisão de números decimais também pode ser transformada em fração. Vamos começar com isso. 0,0864 dividido por 0,004. Pois bem, nosso propósito vai ser o mesmo de antes. Ficar multiplicando em cima e embaixo por 10, por 100, por 1000, até que os dois números que a gente está dividindo se transformem em números inteiros. Reparem que aqui eu tenho 4 casas decimais, eu precisaria correr com a vírgula 4 casas para a direita. Para isso eu preciso multiplicar por alguma potência de 10, que vai ter que ter 4 zeros. 4 casas, multiplico por algum número que vai ter agora 4 zeros. Vai ser o número 10.000. Isso já vai fazer a vírgula correr 4 casas para a direita e isso já vai transformar o seu número num número inteiro. Só que se eu multiplico em cima por 10.000, para não alterar o resultado dessa fração, vou ter que multiplicar lá embaixo também. Quando você multiplicar lá embaixo por 10.000, a vírgula aqui embaixo também vai correr 4 casas para a direita. Então essa é a sua nova fração. Lá em cima, jogando a vírgula 4 casas para a direita, vai resultar o número 864. E aqui embaixo, quando você caminhar com a vírgula 3 casas para a direita, ou melhor, 4 casas para a direita,
ela vai ficar primeiro depois do 4, depois vai pular mais uma casa ainda, vai dar o número 40. Ou seja, dividir 0,0864 por 0,004 é a mesma coisa que dividir 864 por 40. Essa divisão vamos fazer do método tradicional. Vamos fazer aqui do lado esquerdo qual é a nossa divisão. E repare, 864 dividido por 40, você começa de novo pensando nesse 8 sozinho, que seriam 8 centenas. Só que 8 centenas não dá para dividir por 40. Aí você transforma essas 8 centenas em 80 dezenas. Junto com essas 6 dezenas que já estão aqui, dariam 86 dezenas. 86 dezenas já dá para dividir por 40. Então vamos escrever, ó, 86 dezenas. Dividido por 40 vai dar 2 dezenas. Vai dar 2 dezenas. 2 vezes 40 dá 80, sobrariam 6. 6 dezenas sobraram. Essas 6 dezenas se transformam em 60 unidades. 60 unidades, junto com essas 4 unidades, vão dar 64 unidades. E 64 unidades dividido por 40 vai dar 1. Uma unidade só. Uma unidade. Que multiplicado por 40 vai dar 40 mesmo. Teriam sobrado 24 unidades ainda. Lembre-se, abaixo das unidades vem os décimos. 24 unidades que sobraram podem ser transformadas em 240 décimos. Então aqui já viram décimos mais uma vez. 240 décimos. 240 décimos dividido por 40 vai dar exatamente 6 décimos. Seis vezes 40 vai dar exatamente 240, dessa vez não vai sobrar nada. E lembre-se, a vírgula está ali sempre para separar as unidades dos décimos. Então ela entraria aqui, separando a unidade dos décimos. A resposta agora seria 21,6. 21,6 é o resultado da nossa divisão desses números decimais. 0,0864 dividido por 0,004 vai dar 21,6. Esse é o resultado da nossa divisão. De novo, funcionaria perfeitamente a ideia de igualar as casas decimais, ou igualar a quantidade de casas decimais. Percebendo que aqui já tínhamos 4 casas, você acrescentaria mais uma aqui, ó, chegando na 4ª casa. Ou seja, o método que você sempre aprendeu, ele vai funcionar perfeitamente. Vai ser um método muito rápido e se baseia na ideia de igualar a quantidade de casas decimais. Quando você faz isso, você pode apagar as vírgulas e vai ficar com 864 dividido por 40. Ou seja, a mesma divisão que a gente fez antes. O que a gente está vendo aqui, ó, é o que está por trás dessa ideia de igualar as casas decimais. Espero que você tenha compreendido melhor um pouquinho de como é que funciona a divisão de números decimais. Se ainda houver dúvidas, procure as listas de exercícios que temos no site e procure treinar, praticar cada vez mais as suas divisões. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Inteiros. E para isso eu vou precisar trazer essas vírgulas para o final do número. Se essa vírgula aqui, por exemplo, caminhar até o final do número, vai virar o número 143, o número inteiro. Se essa vírgula caminhasse até o final, também ia virar um número inteiro, o número 11. A ideia é usar multiplicações por 10 para tentar transformar os nossos números em números inteiros. Lá em cima, o 1,43 só vai virar um número inteiro se a vírgula caminhar 2 casas para a direita. Cada vez que você multiplicar esse número por 10, isso faria a vírgula caminhar uma casa para a direita. Ou seja, para fazer ela caminhar 2 casas para a direita, bastaria multiplicar esse primeiro número 2 vezes por 10. Então vamos fazer a multiplicação. Multiplicar por 10 2 vezes é o mesmo que multiplicar por 100. Só que repare que essa multiplicação por 100 cria um problema. Eu não posso pegar o meu resultado, ou depois caminhando outra casa viraria 110. Então lá embaixo virou 110. E reparem que eu resolvi 2 problemas de uma vez, porque o numerador já virou algum número inteiro. O denominador também já virou um número inteiro. Se o denominador ainda não fosse um número inteiro,
Bastaria continuar multiplicando por 10 em cima e embaixo até que os dois números virassem números inteiros. Agora você olha para essa divisão e pensa, a divisão de números decimais 1,43 por 1,1 dá o mesmo resultado que 143 dividido por 110. Quando os alunos olham para essa nova conta, geralmente existem dois tipos de reação. Alguns pensam, então não era tão difícil assim, porque como eu sei fazer esse tipo de divisão com números inteiros, então eu acabei de descobrir que eu consigo fazer qual a minha divisão e simplesmente multiplicá-la por 100. Isso alteraria o resultado final dela. Então eu preciso fazer alguma coisa para compensar isso. Se eu multiplico lá no numerador por 100, a maneira de não alterar o resultado dessa fração é multiplicar lá embaixo também por 100. Ou seja, eu estaria multiplicando em cima por 100 e multiplicando embaixo por 100 para compensar e não alterar o resultado final dessa fração. Então, eu vou fazer aqui embaixo também. Vou multiplicar aqui embaixo por 100. E eu sei que isso não altera em nada o resultado final da minha divisão. Agora eu vou lá no em cima e multiplico por 100, caminhando duas casas para a direita. Isso já transforma o seu numerador no número inteiro. Lá embaixo também vai caminhar duas casas para a direita. Primeiro viraria 11, por exemplo, 1,43 dividido por 1,1. Você pode pensar que toda divisão pode ser escrita na forma de fração. E quando a gente escrever na forma de fração, vai ficar mais fácil perceber que existe um jeito de desviar dos números decimais para começar a fazer essa divisão. Primeiro, vamos escrever na forma de fração. Vai ficar 1,43 dividido por 1,1. Toda divisão pode virar uma fração. Quando você escreve desse jeito, vamos recordar das aulas de números decimais que é possível fazer essa vírgula, ou essas vírgulas que estão no número 1,43 e no 1,1, é possível fazê-las caminhar para a esquerda ou para a direita, multiplicando ou dividindo por 10, por 100 ou por 1000. A minha ideia é tentar transformar o numerador e o denominador em números inteiros. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre divisão de números decimais. Se você não assistiu ainda o vídeo de multiplicação de números decimais, é melhor assistir o primeiro antes de vir assistir esse vídeo, para você entender melhor. Quando a gente fala de divisão de números decimais, é mais uma daquelas operações que muitos alunos têm grande dificuldade para fazer. E a gente vai ver hoje que, na verdade, não é tão complicado assim, porque você consegue fugir, pelo menos por um tempo, desses números decimais. Quando você quer fazer uma divisão de números decimais, como essa aqui,